Hoje a Analisa e eu temos a alegria de receber aqui o Dr. Maílson da Nóbrega, uma das presenças constantes no debate público brasileiro. Foi ministro da Fazenda, é um economista de nomeada no Brasil e no exterior, é sócio da Tendências, uma das principais consultorias sediada aqui em São Paulo, e ele vai refletir conosco, vai nos ensinar algumas coisas importantes sobre a economia brasileira e a visão que ele tem atualmente do que está se passando, do que pode vir a passar. Mas eu começaria com uma ligeira provocação. Coisa de 7, 8 anos você estava muito otimista. Você publicou um livro, se não me engano, chamava O Futuro Chegou, né, que eu li. Exatamente. Como é que você está se sentindo hoje? Olha, eu acho que eu moderei muito o meu otimismo, né? Porque eu não imaginava, naquela época, que nós viveríamos retrocessos tão gigantescos na gestão da economia, como foi o caso do PT. Eu sabia dos problemas que a Constituição havia legado ao país, um crescimento ininterrupto do gasto, uma queda da produtividade, mas não estava no caminho de reformas que vinham desde o tempo do Collor, do próprio Sarney, que começou a abertura da economia. Isso foi acelerado no governo Fernando Henrique. O Lula deu a impressão que manteria o ritmo de mudanças institucionais, e a partir do segundo mandato dele, não é? Que é mais ou menos quando eu escrevi o livro, a coisa começou a declinar em termos de como o governo via a economia, como o governo intervinha no processo econômico. Eu acho que o desastre maior foi a administração da presidente Dilma Rousseff, né? Na verdade, eu acho que nunca se fez tanto mal ao país depois do fim do regime militar como nesse governo. Tudo errado, né? Eles andaram para trás na questão da abertura da economia, recriaram as restrições às importações, recriaram o conteúdo nacional mínimo para suprimento de bens e serviços, sobretudo para a Petrobras, não é? E criaram a catastrófica nova matriz macroeconômica, né? Mas fazer nova matriz, né? A nova matriz foi uma tragédia, né? Porque eles intervieram no Banco Central, que se curvou à pressão da Dilma, baixou a taxa de juros quando o mercado esperava pelo menos estabilidade ou até uma subida, né? Houve uma intervenção absolutamente desastrosa no setor elétrico, considerado pelos especialistas a maior desorganização já provocada pelo governo, toda a história do setor elétrico, controlou os preços da Petrobras, quebrou a Petrobras, né? Se a Petrobras fosse uma empresa privada, teria desaparecido, né? Então, o conjunto dessa obra é realmente catastrófico, né? E isso mudou muito, né, a minha perspectiva em relação ao futuro. Não virei um pessimista, né? Eu gosto de usar uma expressão que me ensinou o Otávio de Barros. Se você não quer ser otimista, diga que é positivo. O que é ser positivo? Eu acho que vai dar certo desde que se faça isso, aquilo outro. Eu estou positivo com o Brasil, né? Então, eu diria, eu não refaria o livro. Eu acho que a principal conquista do Brasil, nesse período da Constituição para cá, continua presente, qual seja um conjunto de instituições de controle que permitem a renovação pacífica das lideranças. Eu acho que isso é um grande avanço para o Brasil. A gente não precisa mais de golpe de Estado, guerra civil, revoluções para mudar as lideranças do país. Aprendemos como fazer isso via o voto, processo de impeachment e assim por diante, né? Muita gente fala que eu errei também nisso, que as instituições não são fortes. Eu acho que elas são fortes naquilo que interessa. Se você considerar o conjunto que representa as instituições de controle do Brasil, o judiciário independente, a investigação autônoma pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, que está pondo cobra aos grandes casos de corrupção, a imprensa brasileira, ela é uma grande conquista. Como disse outro dia a revista The Economist, a imprensa brasileira não é apenas livre e independente, é agressiva e competitiva, né? E a imprensa tem sido um baluarte, não é? Na defesa da democracia e do bom governo no Brasil. E tem uma coisa que eu acho que
se acrescenta a tudo isso, que é a capacidade que nós desenvolvemos, estimulado ou incentivado ainda mais pelas redes sociais, de protestar, de manifestar a nossa opinião, de ir às ruas, se for preciso, como foi o caso de 2013. E nós, nesse momento que nós estamos conversando, tem um caso digno de nota, ou seja, aquela carta do ministro da Educação, mandando cantar perfilhado. A reação foi fulminante. A reação foi muito rápida e vigorosa. E o ministro não teve alternativa senão voltar atrás na tolice que ele havia feito, né? Em relação ao curto prazo, eu queria que o senhor comentasse sobre a divulgação dos números do PIB. Olha, o PIB não chegou a ser uma decepção, porque a maioria dos analistas já previa um número parecido de 1,1%. É um crescimento muito medíocre, né? Mas, ao mesmo tempo, há um certo otimismo com o futuro imediato, né? Por onde eu ando, os empresários estão prontos para investir, estão acreditando que vai dar certo, estão torcendo que vai dar certo. Eu acho que esse otimismo se explica mais pelo alívio de não ter o PT vencido as eleições do que a confiança no governo Bolsonaro, né? Eu acho, inclusive, que há uma subestimação dos desafios que estão diante do novo governo. Eu menciono 3 que são muito sérios. O primeiro, que é o de evitar a insolvência do Tesouro. Nós estamos em marcha batida para a insolvência. A insolvência se calcula, vamos dizer, se mede o seu risco pela relação entre a dívida pública e o PIB. Essa relação foi de 76,7% no final de 2018. Há um livro que se tornou best-seller mundial, escrito por 2 professores de Harvard, Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt. Eles examinaram 8 séculos de endividamento público e chegaram à conclusão que os grandes colapsos fiscais que resultaram em insolvência aconteceram quando essa relação era de 80%. Claro, isso não se aplica aos Estados Unidos, tem uma economia robusta, é uma democracia sólida, consolidada, ninguém duvida que o americano vai pagar a sua dívida interna, ninguém duvida do mesmo em relação ao Japão, até com a Itália, que tem 130% de dívida em relação ao PIB, ninguém está achando que a Itália vai dar um calote. Mas nos países ainda jovens em sua democracia, ou que ainda não se consolidaram como economias, como é o caso do Brasil e outros mercados emergentes, 80% é um número perigoso. Até porque o Brasil é uma das mais altas, se não a mais alta relação do mundo, né? Sendo que, se usar a metodologia do FMI e da OCDE, que é diferente da do Brasil, a do Brasil não considera os títulos públicos na carteira do Banco Central. E eles consideram. Por essa metodologia já passou de 80%. Por que mesmo assim não houve o colapso? Porque os mercados criaram uma narrativa. Realmente nós estamos indo para o buraco, mas vai ter uma reforma da Previdência ampla, abrangente o suficiente para produzir uma economia de recursos tal que em 2 a 3 anos essa relação se estabiliza na região dos 80% a 90% e começa a declinar e tudo bem, né? Portanto, a reforma da Previdência é peça essencial do futuro do Brasil nos próximos anos, porque suponha que o governo ceda demais na negociação com o Congresso, suponha que a desidratação seja tal que essa economia de 1 trilhão e 100 previsto pelo ministro da Economia vá a 500. Eu acho que os mercados vão entender que deu errado. E aí a narrativa desmorona e as consequências serão muito sérias e rápidas, né? Então, esse é um grande desafio. Na minha avaliação, tem chance de aprovar uma reforma, não com 1 trilhão e 100 bilhões de economia, mas com 800, por aí, porque eles vão ceder em alguma coisa, né? Aí, se passar essa fogueira, pular essa fogueira, vem a segunda, que é o desafio da produtividade. Ou seja, o Brasil não está crescendo por 2 razões. Primeiro, pelo desastre da gestão do PT, particularmente no período Dilma. Segundo, pela estagnação da produtividade. Como a gente sabe, a produtividade é o principal determinante do crescimento. Saiu um estudo ano passado mostrando que o crescimento americano do pós-guerra até 2015, 2016, 80% se explicam por produtividade. Nós temos casos no Brasil
Saiu um recente livro da Fundação Getúlio Vargas mostrando que 94% do êxito da agricultura, do agronegócio brasileiro, 94% se explica por produtividade. E é a produtividade que explicou o grande crescimento do Brasil entre 1950 e 1980. A produtividade cresceu nesse período 4,2% ao ano. Né? Isso gerou um crescimento dos maiores do mundo. O Brasil esteve entre os 5 países de maior crescimento nesse período. De 80 para cá, degringolou. Então, de 80 para cá, a média foi de 0,6%. E nos últimos 20 anos está praticamente estagnado. Né? Então, sem a recuperação da produtividade, o Brasil vai continuar muito medíocre em termos de crescimento. E para isso é preciso, em primeiro lugar, uma reforma tributária. Não a reforma tributária prometida pelo presidente Bolsonaro de cair a carga tributária. Isso é desejável, mas é impossível, porque o Brasil tem de gastos obrigatórios 125% da receita. Então não tem como cair de uma noite para o dia a receita. Não é? A reforma tributária no Brasil tem que ser feita para destravar o ambiente de negócio, porque o sistema tributário é caótico, disfuncional, o ICMS está ficando obsoleto, as empresas gastam horas e horas lidando com o tributo, o ICMS muda 70 vezes por semana em todo o país. Isso é uma bagunça completa. Né? Então, a reforma tributária, digna desse nome, ou seja, capaz de acabar com essa bagunça, é aquela que crie o imposto sobre valor agregado para a tributação do consumo. Esta é a forma de tributação em mais de 150 países. Né? O Brasil até começou bem lá na reforma de 65, criando 2 IVAs, o ICMS e o IPI. Mas de lá para cá degringolou tudo. Né? Então, nós temos que jogar fora ICMS, ISS, talvez até o IPI, o PIS, o COFINS, e construir algo menos irracional, como é o de hoje. Né? Você tem que abrir a economia. Abrir a economia é parte da agenda de recuperação da produtividade, porque as empresas expostas à competição internacional, elas vão ter que buscar eficiência, produzir melhor, não é? Tudo isso gera produtividade. E no prazo mais longo, a educação. A educação é uma parte importante da produtividade do trabalho, porque da qualificação do trabalhador depende da produtividade na economia. E a nossa é muito baixa. Para você ter uma ideia, a produtividade do trabalhador brasileiro é apenas 20% da produtividade do trabalhador americano. Esse é a segunda fogueira que ele tem que passar. Né? E ela não tem futuro se não tiver uma reforma da tributária. Felizmente, o ambiente está se preparando favoravelmente para isso. Os governadores estão se convencendo de que existe um nó que tem que ser desatado, que o ICMS é disfuncional, que eles vão perder receita, o ICMS vai começar a cair, a arrecadação em termos reais, mesmo que a economia comece a crescer, porque a base tributária do ICMS está encolhendo. O ICMS incide sobre bens e um pouco sobre energia elétrica e telecomunicações. E a parte que vai crescer nos próximos anos é a de serviços, que é tributada pelos municípios. Né? Portanto, é do interesse dos estados, se eles olharem mais na frente, ter uma junção de tudo isso no imposto sobre valor agregado. Isso gerará uma repercussão positiva imensa. A Índia fez uma reforma parecida com essa e foi implementada o ano passado. Isso aumentou em 2 pontos de percentagem o potencial de crescimento da Índia. E tem uma terceira fogueira a ser vencida, que está chegando já agora, que é a crise fiscal nos estados. A crise fiscal dos estados é muito séria. Já tem estado gastando 80% do que arrecada em pessoal e previdência. Né? E o governo não pode ficar indiferente a essa crise, porque os estados são culpados em grande parte por tudo isso que aconteceu, irresponsabilidade fiscal, falsear as estatísticas para poder continuar recebendo crédito, né? E entraram para valer nos incentivos que a Dilma e o Guido Mantega concederam para o endividamento, uma coisa absurda que eles fizeram. Né? Então os estados quebraram. O cálculo é que dentro de 2 anos, entre 20 a 22 estados vão ficar sem condições de pagar a sua folha de salário. E por que o governo não pode ficar indiferente? Porque os estados são os provedores dos 3 principais serviços prestados à população: a segurança,
a educação e a saúde. Né? Então, o colapso desses 3 serviços seria trágico e ricochetearia no presidente, porque o eleitor mediano também como o presidente, embora ele tenha pouco a ver com isso. Né? Então, são realmente muitos desafios. Agora, se ele vencer o primeiro, e tem tudo para vencer, na reforma da Previdência, por que tem tudo para vencer? Primeiro, o Bolsonaro não teve que fazer nenhum esforço para formular um projeto. Os outros fizeram isso por ele, né? Inclusive, não só o do Temer, que quase foi aprovado, como este que serviu de base, a chamada Nova Previdência, que foi preparado sob coordenação do professor Paulo Tafner, com o financiamento do próprio bolso do Armínio Fraga. Né? E um dos componentes da equipe é da equipe do Paulo Guedes, que é o Rolim, o Leonardo Rolim. E essa proposta ela tem N vantagens sobre a do tempo. Primeiro, gera o dobro da economia e pode introduzir o regime de capitalização de forma muito cuidadosa, sem criar nenhum agravamento da crise fiscal. Né? Por outro lado, eu acho que aumentou a consciência da necessidade da reforma. Né? Esse foi um serviço que o Temer prestou ao propor a reforma da Previdência, intensificou o debate. Por outro lado, os grupos contrários à reforma estão perdendo o seu discurso, porque eles eram contra com base em mitos, né? Mentiras, que não tem déficit, que basta cobrar os atrasados, que o pobre vai morrer antes de se aposentar, ou de que no Nordeste os nordestinos não vão poder se aposentar, confundindo expectativa de vida ao nascer, que é uma coisa, com sobrevida, ou seja, quanto tempo se vive depois da aposentadoria, que é algo completamente diferente. Né? Então, esses mitos estão se enfraquecendo. E a esquerda, ela saiu muito enfraquecida das eleições presidenciais passadas. Então, ela está meio desarticulada. Portanto, o ambiente é muito favorável à aprovação da reforma.